Hoje eu converso com Silvana do Monte Moreira, advogada e presidente da Comissão de Adoção do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Silvana, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no estúdio da Faixa. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai começar ouvindo a opinião de alguns alunos sobre esse tema, adoção. Vamos ouvir. Qual é a sua opinião sobre o processo de adoção no Brasil? Olha, eu acho que a política do processo de adoção no Brasil tem que mudar. Se a gente for olhar historicamente, acho que melhorou muito. Assim, hoje em dia você tem várias possibilidades de estar entrando no processo de adoção. Apesar de ter esse cadastro nacional, que você tem que se cadastrar, que tem um cadastro nacional de adoção, hoje em dia a gente vê que o poder público está procurando meios de fazer com que esse processo seja mais rápido. É um processo muito lento e faz com que vários pais que querem adotar crianças demorem muito para adotar essas crianças. E também por ter um padrão nas crianças que querem ser adotadas. Tem um sistema de preferência que é como é que se diz? É maligno. Ele é um sistema que dá de preferência aos casais mais ricos, mais abastados e dá uma de preferência à etnia da criança. Entendeu? Então, a gente vê as crianças de cor negra, de cor parda, de mestiça, muitas vezes alcançando a idade limite e tendo que sair dos abrigos. Entendeu? E o que é feito dessas crianças? Elas vão para onde? Como que a adoção poderia ser estimulada no país? Bom, eu acho que com os pais também, vários tipos diferentes de casais, como gays ou pais lésbicos, tendo a opção também de poder adotar, porque muitos ainda são proibidos, isso faria com que o processo fosse mais rápido e também fosse crianças de maior variedade de cor ou de aspecto físico serem adotadas. Eu acho que com uma política sociocultural acerca das pessoas que pretendem adotar uma criança. Você vê os candidatos de uma forma mais íntegra, não somente por quanto eles têm, por qual classe eles pertencem. Entendeu? Mas nas condições básicas e psicológicas, entendeu? De se manter uma criança ou duas na sua casa, independente da classe social. Silvana, então, para iniciar, antes da gente comentar ali a fala dos alunos, queria que você me desse um panorama geral de como é que está a adoção no Brasil hoje. Os processos de adoção no Brasil, eles continuam muito morosos. E o interessante é que para uma criança ficar disponibilizada à adoção, uma criança ou adolescente, ela precisa estar destituída do poder familiar. E para isso, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estipula um prazo de 120 dias para o início e término desse procedimento. Ocorre que apenas um estado no Brasil consegue cumprir esse prazo dos 120 dias, que é o estado de Pernambuco. Nos demais estados, nos demais tribunais de justiça do Brasil, existem processos que tramitam há 1 ano, 2, 3, 4. Então é assim um absurdo, porque enquanto isso a criança não está disponibilizada e não pode ser visualizada por aquele habilitado que está procurando uma criança naquele perfil. Quer dizer, vai além da questão do fato, aí você me corrija se eu estiver errada, para cada criança à espera de adoção, há 6 famílias querendo adotar. Tem mais família do que criança. Sim, certo? Com certeza. Então, o problema burocrático vai além das questões de preconceitos, de limitações quanto aos pais e às crianças também na hora de adoção. Com certeza. Você imagina o seguinte, nós temos hoje cerca de 6 mil crianças e adolescentes disponibilizadas à adoção e inseridos no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. Enquanto isso, nós temos cerca de 30 mil pessoas habilitadas à adoção. Só que, na realidade, o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, que é um cadastro que é pouco falado, ele tem cerca de 40 mil crianças e adolescentes, lógico. Quando eu falo um, falo outro automaticamente. E essas crianças, elas não estão disponibilizadas à adoção porque os processos de destituição do poder familiar ainda estão tramitando ou porque existe a possibilidade de reinserção na sua família de origem. Agora, o ECA mudou alguma coisa? Trouxe alguma mudança? Melhorou? O ECA vem sendo alterado regularmente, né? E, inclusive, teve uma alteração no início desse ano, né, 2016, que eu reputo altamente danosa. Onde era dito o seguinte, que a criança ou adolescente ele tem o direito de ser criado numa família livre de opressão, etc. E drogas
foi retirado. Essa questão de drogas não consta mais nesse artigo específico do Estatuto. Ou seja, num ambiente onde a mãe seja drogadita ou às vezes até traficante ou usuária, não é mais uma razão para a destituição do poder familiar, entendeu? Então isso, entendo até a questão de direitos humanos, que acham que a família de origem pode se recuperar de uma drogadição, ok, mas a criança não pode estar inserida num ambiente onde a utilização de drogas seja quanto mais. Isso não existe. E foi retirado agora, no início do ano. Você citou, Silvana, o exemplo de Pernambuco como sendo o único estado brasileiro que consegue cumprir o prazo e romper um pouco com a burocracia, talvez? O que acontece de diferente em Pernambuco? Olha, eu posso pontuar questões do Rio de Janeiro, por exemplo. Os demais estados eu não tenho essa noção tão clara como no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, a Defensoria Pública sempre recorre em prol da família biológica, né? Lamentavelmente, esses recursos passam de agravos, apelações e chegam ao STJ e STF. Então, você mesmo que não seja da área do direito, imagina quanto tempo demora um processo nos tribunais superiores. Então, essa tentativa exacerbada de manter a criança na sua família de origem, família essa que já se comprovou incapaz de receber essa criança de volta, ela termina tirando da criança a própria infância e tornando essa criança um adolescente inadotável. E não colocando a criança como prioridade, como prevê o ECA, né? Exatamente. Trata a criança como objeto da família biológica e não como sujeito de direitos. Direitos esses que incluem o direito de estar em família, de ser filho. Então, uma das falas de uma das alunas ali que diz que melhorou e que o Estado está se mostrando atuante para melhorar a questão da adoção no Brasil é equivocada? Equivocada em termos. A gente já evoluiu, hoje a gente tem o prazo máximo de acolhimento institucional, que é de 2 anos, com reavaliações semestrais a cada 6 meses, lógico, né? Que a gente chama de audiência concentrada, onde é verificado o porquê daquela criança se encontrar acolhida. Por exemplo, se nos 6 primeiros meses essa criança não recebeu uma visita da família de origem, obviamente que já está configurado um abandono afetivo, material, obviamente que já está, porque ela está acolhida. Então, essa propositura da ação de instituição do poder familiar, ela realmente tem que ocorrer. Tá? E tem que ter celeridade. Esses 120 dias realmente têm que ser cumpridos. Haja o que houver. E se, digamos, a Defensoria Pública insistir em recursos, que passe a ser penalizada por isso. Porque ela está tirando da criança a possibilidade de ser adotada. E isso não é o dano maior que você pode criar. 120 dias para uma criança é bastante, né? Mais do que bastante. Outra fala interessante, que eu acho que é uma fala comum, acho que todo mundo pensa isso, é que a política tem que mudar. Agora, como mudar essa política, Silvana? Veja o seguinte, a gente passa por questões políticas muito grandes. O Congresso está parado, todo mundo sabe disso. As questões de infância não são questões que sejam, digamos assim, prioritária, lamentavelmente, né? Criança e adolescente são os únicos sujeitos de direito com prioridade absoluta conferido pela Constituição Federal, mas eles não são prioridade para as questões de legislação. Projetos de lei ficam parados anos e anos e anos, entendeu? Existe um projeto que regulamenta a adoção consensual, que é quando a mãe biológica entrega o seu filho diretamente para alguém que seja previamente habilitado e que esteja e que seja uma pessoa com convivência com ela, que existam laços de afetividade ou afinidade, parado há anos. Porque existem outras coisas que o Congresso julga prioritário. Existem bancadas tradicionalistas, né, no Congresso que, lamentavelmente, atrasam os procedimentos. A gente, desde a época em que a nova lei de adoção, a 12010, ainda era um projeto de lei, que a gente tentava, por exemplo, colocar em lei a adoção por casais homoafetivos. E esse foi um item que foi tirado, caso contrário, o projeto de lei não se transformaria na lei 12010. Acaba tendo que negociar fatores muito importantes, que poderiam fazer uma grande diferença. Com certeza. E essa questão que existem algumas pessoas nessa bancada que acreditam que os laços de sangue são sacrossantos, também atrapalha. A questão da religião envolvida com a legislação é uma coisa muito complicada. Danosa para as crianças, pelo que a gente está vendo, né? Exatamente. Inclusive, é uma fala também de um dos alunos desse sistema maligno, ele usa esse termo, né? Um sistema maligno
que faz com que algumas crianças de determinadas etnias não sejam adotadas muitas vezes, isso já é um outro fator, né, Silvana, agravante. Olha, hoje em dia a gente não tem mais problema com a etnia. Existem filas para crianças brancas, pardas, negras, amarelas, verdes, azuis, o que aparecer existe. A nossa linha de corte é a idade. E é por isso que é tão importante que os processos tenham celeridade, porque as crianças tornam-se inadotáveis por conta da idade, não por causa da Na cor. verdade, a questão da etnia é porque, em sua maioria, crianças negras acabam num caminho para os abrigos, isso é maior parte das crianças não são negras e pardas? Na maioria das crianças que nós temos hoje em acolhimento institucional são negras e pardas. Portanto, acaba que essa etnia fica mais propensa a passar da idade da adoção. Exatamente. Então, são os dois fatores que chegam juntos. Não é só a questão da etnia caminhando sozinha, entendeu? É a questão principalmente da idade. Existe muito mais preconceito com relação a um adolescente do que com um bebê negro. Hoje a gente tem fila para bebê negro. Aparecer um bebê, com certeza, 2, 3 dias ele estará colocado. A questão é com relação, obviamente, que é a idade da criança. Silvana, outra fala, né, que são os estímulos à adoção. Um dos alunos coloca isso, que seria importante haver mais estímulos à adoção. Que tipo de estímulos poderiam ser esses? Olha, existe tanta gente já tentando adotar que eu não vejo a necessidade de estímulo. Não é essa a questão, né? Essa não é a questão, não é dar incentivo para a adoção. Caso contrário, a gente teria essas 36 mil pessoas, cada um com sua criança. Não é isso. A gente tem que trabalhar a outra ponta. A gente tem que ver a questão da criança e não a questão de quem está adotando. Até porque a adoção ela visa atender o melhor interesse da criança e não dar filhos para quem não tem. Isso é um paradigma antigo, do antigo Código de Menores, onde a lei privilegiava aquelas pessoas coitadinhas que não conseguiam gerar seu próprio filho. Entendeu? E não é esse o objetivo. Tá? O objetivo é dar uma família àquela criança que está alijada do direito à convivência familiar e comunitária. Dá até uma cultura, né, de olhar sobre isso, então, né, Exatamente. Silvana? Porque, na verdade, não é um casal que não conseguiu ou que gostaria de ter um filho, que gostaria de adotar a grande questão, mas sim uma criança que precisa ter um lar. Exatamente, é isso que a gente precisa ver. É aquela criança que está lá acolhida, sem uma mãe que olhe por ela, sem um pai que a abrace. Porque nos abrigos, né, entidades de acolhimento institucional pela nova lei, você não tem a sua individualidade preservada. Entendeu? É aquele monte de caminha, é aquela cuidadora que está do seu lado, mas não é uma mãe, não é um pai. Você não tem o carinho de uma família. Qual é o papel do IBDFAM hoje, como é que atua? O IBDFAM está fazendo uma grande pesquisa com relação a todos os institutos voltados à adoção no Brasil. Não apenas a UECA, mas a questão de conselhos tutelares, a questão do acolhimento institucional, o porquê de tanto tempo de acolhimento. Hoje a gente está tentando fazer um panorama realmente do Brasil. O IBDFAM vai analisar a possibilidade de ingresso como amicus curiae em determinados processos que tenham, digamos assim, notoriedade no Brasil inteiro. Então, o Instituto é voltado para a família e para a criança, porque essa criança, que é a criança da adoção, ela está precisando de uma família. Com certeza, quanto antes, melhor, né? Com certeza. Agora, uma outra fala ali que eu trago dos estudantes aqui da faixa no pátio, eles falam que, um deles fala que se analisa os pais. Isso é correto dizer isso? Há uma grande análise do panorama, a capacidade de adoção dos pais, de fato? Sim, existe um capítulo dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre habilitação. Você, para ser pai por adoção, você passa por todo um procedimento de habilitação que envolve a juntada de vários documentos, dentre os quais atestado de sanidade física e mental, certidões cíveis e criminais, certidões negativas, obviamente, declaração de bons antecedentes. O casal ou a pessoa solteira passa por uma análise social e psicológica, ou seja, tem entrevistas com o psicólogo judiciário, a assistente social do judiciário também vai à casa para verificar se aquela pessoa reúne condições socioeconômicas de receber aquela criança. O Ministério Público, na qualidade fiscal da lei, verifica isso tudo, vai ao juiz e é sentenciado. A pessoa também passa por uma capacitação para a adoção através dos grupos de apoio à adoção, que são ligados à ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção.
Então, dependendo da comarca, 3 ou 5 meses de reuniões. Então, digamos assim, uma maratona de formação para que o juiz tenha a plena certeza que, ao indicar uma criança para aquela família, não está indicando para uma família não adequada. Isso é muito importante, porque você imagina a responsabilidade que um juiz tem de tirar uma criança que já foi vitimizada pela sua família de origem e entregar para uma nova família, caso essa nova família possa revitimizar essa criança. É a gestação da adoção. É a gestação da adoção. A gente tem uma pergunta, Silvana, da Fabiane Fernandes, que é aluna do curso de Direito. Vamos ouvir o que ela perguntou. Eu gostaria de saber se está em evidência algum processo que faça com que todo esse trâmite da adoção seja feito de forma mais eficaz. Na realidade, existem determinações de alguns tribunais de justiça. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no mês de maio, que é o mês nacional de adoção, já que dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção, aconteceram vários mutirões nas varas da infância, da juventude e do idoso, e com isso vários processos foram finalizados. Então a gente precisa que esse tipo de procedimento ele seja adotado em todas as comarcas, porque para dar celeridade aos procedimentos de habilitação, de adoção e de destituição do poder familiar, para que essas crianças finalmente possam ser inseridas em família como filhos. Agilizar esse processo, né, de certa forma. Dar prioridade ao criar prioritário, né? Antes de mais nada. Com certeza. Bom, a gente tem uma outra pergunta também do Marcelo, que é aluno aqui da faixa também. Vamos ouvir. Eu desconheço qualquer tipo de política de adoção para solteiros, tanto homens quanto mulheres. Existe algum tipo para isso? Hoje em dia adotam solteiros, casados, separados, divorciados, casais homoafetivos em união estável. Não existe qualquer tipo de impedimento para adoção. O solteiro tem tanta liberdade ou possibilidade de adotar quanto um casal hétero ou um casal homo. O que ele precisa é reunir condições psicológicas e socioeconômicas para acolher uma criança dentro da necessidade que aquela criança tem. Quando você fala socioeconômico, isso significa o quê? Hoje o padrão de vida financeiro dos pais é avaliado? O padrão financeiro é avaliado, ou seja, se uma pessoa tem uma renda familiar de 1 ou 2 salários mínimos e se aquela renda é suficiente para manter uma criança, não tem nenhum impedimento que ela adote, assim como aquele que ganha 15, 20 mil reais. Ou seja, não é o padrão socioeconômico que vai, digamos assim, nivelar a possibilidade ou não de adoção, mas sim a condição de acolher uma criança. A criança pode estudar num colégio público? Pode. A criança pode estudar num colégio bilíngue? Pode. Cada um dá o que pode, mas dentro das possibilidades que atendam aquela criança dentro do seu melhor interesse. Silvana, para a gente terminar o programa, eu queria que você livremente falasse alguma coisa que você acha realmente importante deixar como mensagem a respeito desse assunto, que é tão delicado, né? É tão importante realmente para a sociedade. A gente tirou a adoção do armário há alguns anos. A adoção era trancafiada, ninguém falava de adoção. E a adoção ela não pode ser escondida, ela tem que ser um orgulho a ser demonstrado a cada momento. Não só por quem foi adotado e que é, digamos assim, sujeito de todo o amor, de toda a acolhida, mas por quem adota, que está recebendo muito mais do que está dando. Ninguém adota para fazer caridade. Você adota porque você quer ser pai, porque você quer ser mãe. Então, nunca comparem a adoção com um ato de caridade, mas sim como um ato de amor, com um ato de concretização de uma família. De troca, né? De troca. A gente recebe muito mais do que a gente dá, não tenha dúvida disso. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Faixa. Eu é que agradeço a Faixa por essa oportunidade. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa. Eu espero você no nosso próximo programa. Até lá!